Michel Temer assume a presidência. Na posse dos novos ministros, promete manter programas sociais. Temer anuncia combate à inflação e pede respeito às instituições. Afastada, Dilma Rousseff diz que foi vítima de injustiça. Lula e 4 ex-ministros investigados pela Lava Jato perdem foro privilegiado. Garoto de 13 anos morre em incêndio em condomínio de luxo no Rio. Marido de cantora de axé é preso com 1 tonelada de maconha. E o homem que foi acusado de roubar o próprio carro só porque é negro. Boa noite. Michel Temer é o presidente em exercício do Brasil. E nessa condição, ele comandará o país enquanto durar o processo de impeachment contra Dilma Rousseff no Senado. Assim que assumiu o cargo na tarde de hoje, Temer deu posse aos novos ministros e fez o primeiro pronunciamento. Anunciou que pretende manter os programas sociais, retomar o crescimento econômico e dar apoio às investigações contra a corrupção. Vamos ao vivo a Brasília conversar com o repórter Eduardo Ribeiro, que está em frente ao Palácio do Planalto. Boa noite para você, Eduardo. Uma das primeiras palavras de Temer foi confiança. E ele tentou também, nesse pronunciamento, dar sinais de mudanças para o Brasil. Não é isso, Eduardo? É isso, e agora a ideia é materializar alguns desses trechos do discurso que ele fez aqui atrás de mim, no Palácio do Planalto, no começo da noite de hoje, por volta das 6 horas da tarde. Adriana, Celso, boa noite a todos que acompanham o Jornal da Record. Michel Temer está neste momento no Palácio do Jaburu, residência oficial da Vice-Presidência da República, onde ele deve permanecer durante esse período de interinidade. Agora há pouco ele participou da posse de Gilmar Mendes, ministro do Supremo Tribunal Federal, mas que agora preside também o Tribunal Superior Eleitoral. Amanhã, logo cedo, Temer pediu prioridade a todos os ministros do governo para uma reunião ministerial, marcada para as 9 horas aqui no Palácio do Planalto. Segundo eu apurei com alguns deputados federais, o tema central desta reunião deve ser economia. A ideia, como eu disse, é fazer sentido com o discurso de mais cedo, mostrando que é possível cortar na carne. Temer já pediu um levantamento detalhado de todos os cargos em comissão, aqueles que não são necessário o concurso público para ocupar, para que eles sejam extintos, absolutamente cortados. Nesta forma de cortar na carne, também eles vão buscar, o governo Temer vai buscar uma nova maneira de governar, economizando dinheiro. Eu conversei, inclusive, o Jornal da Record ouviu Paulinho da Força, deputado federal, que disse que alguns ministérios trabalham sem o uso de computadores, tamanha a dificuldade orçamentária. Então, a ideia desta reunião ministerial é justamente alinhar esse discurso. Inclusive, o ministro da Fazenda, Henrique Meirelles, já marcou uma conversa com jornalistas para amanhã, às 11 horas da manhã. E o ministro da Saúde, Ricardo Barros, deve falar com jornalistas à tarde. Ou seja, amanhã é dia de mostrar a que vieram os novos ministros empossados. Nessa reunião, segundo o Jornal da Record apurou, nada vai se falar sobre aumento de carga tributária, sobre impostos, apenas sobre corte de gastos. Adriana. Edu, enquanto você dava as informações para a gente, nós acompanhávamos justamente as imagens do momento da chegada de Temer, da posse de Temer no cargo de presidente. Essas imagens que você acompanha agora, do primeiro pronunciamento, que nós já vamos mostrar em detalhes para vocês. Agora, é importante a gente lembrar que não houve uma transmissão de cargo. Dilma saiu no final da manhã, Temer chegou no final do dia. E no primeiro pronunciamento, Eduardo, ele também tentou dar um tom de cautela, até porque a situação é transitória, é temporária. Temer assume como presidente interino. Ao longo de alguns meses, o Senado vai discutir a situação do impeachment da presidente Dilma. Se ela for condenada definitivamente ao final do processo de impeachment no Senado, aí sim, se for condenada e perder os direitos políticos, então Dilma Rousseff sai de cena e Temer, então, passa a ser, em definitivo, o presidente do Brasil. Nesse momento, como presidente em exercício, ele tentou deixar aí um tom de cautela e sendo bastante cuidadoso até ao citar a presidente Dilma, agora afastada. Não é isso, Eduardo? É verdade, e as palavras de Temer, as palavras mais repetidas durante o discurso, que foi de cerca de 25 minutos, em alguns momentos ele utilizou até do improviso, foram entusiasmo e humildade. Ele pediu um respeito institucional e ele disse que quer servir de exemplo a todo momento, um respeito institucional à presidente afastada Dilma Rousseff. Somente se ela de fato for cassada, perder seus direitos políticos, é que Temer poderá governar por 2 anos e 7 meses no total. De Brasília, Eduardo Ribeiro. Obrigado, Eduardo.
Vamos agora ver como foi a posse de Michel Temer e de seus ministros. Após a madrugada que selou a volta do PMDB à presidência da República depois de pouco mais de 2 décadas, o dia amanheceu movimentado no Palácio do Jaburu. Aliados chegavam para estar ao lado de Michel Temer no momento da entrega do documento que na prática lhe transferia o poder. A notificação do Senado, trazida pelo primeiro secretário, senador Vicentinho Alves, chegou pouco antes do meio-dia. Era a comunicação formal do afastamento de Dilma e de que Temer deveria assumir como presidente interino da República. A missão está cumprida, tanto perante a presidente Dilma e também junto aqui ao presidente Michel Temer. As últimas horas antes de entrar no Planalto foram ainda de costura política para o novo presidente. Com quase todo o ministério montado, faltavam 2 vagas: Minas e Energia e Integração Nacional. Mais uma vez, Temer deu preferência às indicações políticas. Nomeou, respectivamente, Fernando Bezerra Filho, indicado do PSB, e Helder Barbalho, filho do senador PMDBista Jader Barbalho, e que recém deixou a equipe de Dilma. A solenidade de posse dos ministros foi feita no menor salão do Planalto. O novo presidente queria sobriedade e discrição. O resultado foi superlotação, mas nada atrapalhou o entusiasmo dos que voltavam a poder na coalizão de partidos de Temer, principalmente entre líderes do PSDB e do DEM, todos abrigados no ministério de 23 pastas. O destaque foi para Henrique Meirelles, que assume na Fazenda com carta branca para comandar toda a equipe econômica, onde Temer também plantou seu homem de confiança, Romero Jucá, o novo ministro do Planejamento. Nós temos um grande desafio, que é reverter o quadro inflacionário e reverter o quadro de desemprego. No núcleo central de governo foram instalados os PMDBistas historicamente mais próximos a Temer, que estiveram ao seu lado no auge da crise e ajudaram na montagem da equipe. Para a poderosa Casa Civil, Eliseu Padilha. E ainda Gedel Vieira Lima na Secretaria de Governo, Moreira Franco como secretário executivo de investimentos. O quarteto formará o núcleo duro do novo governo. O arco da aliança política formada por Temer é composto de 10 partidos. Com exceção de PSDB, PPS e DEM, todos os outros 7 também integraram o governo Dilma. Com a entrega de cargos, o novo presidente começa um esforço para tentar conquistar apoio no Congresso e obter condições de governabilidade para enfrentar a crise econômica. No discurso de posse, esforço para conquistar confiança. Temer negou cortes nos programas sociais. Reafirmo, e eu faço em letras garrafais, vamos manter os programas sociais. São projetos que deram certo e, portanto, terão sua gestão aprimorada. E afastou a principal suspeita, a de interferir na Operação Lava Jato. A moral pública será permanentemente buscada por meio dos instrumentos de controle e apuração de desvios. Nesse contexto, tomo a liberdade de dizer que a Lava Jato tornou-se referência e, como tal, deve ter prosseguimento e proteção contra qualquer tentativa de enfraquecê-la. Temer ainda lançou como lema de governo os dizeres da bandeira Ordem e Progresso e prometeu buscar a conciliação nacional. Agora à noite, o presidente participou da posse do ministro Gilmar Mendes na presidência do Tribunal Superior Eleitoral. O novo presidente também falou sobre o combate ao desemprego e os desafios na economia. Desafios. Que é preciso resgatar a credibilidade do Brasil no concerto interno e no concerto internacional. Fator necessário para que empresários dos setores industriais, de serviços, do agronegócio e os trabalhadores, enfim, de todas as áreas produtivas, se entusiasmem e retomem em segurança com seus investimentos. Combate ao desemprego. Nosso maior desafio é estancar o processo de queda livre na atividade econômica, que tem levado ao aumento do desemprego e à perda do bem-estar da população. Gastos do governo. Precisamos também restaurar o equilíbrio das contas públicas, trazendo a evolução do endividamento do setor público de volta ao patamar de sustentabilidade ao longo do tempo. Quanto mais cedo formos capazes de reequilibrar as contas públicas,
mais rápido conseguiremos retomar o crescimento. Recado ao mercado. Eu quero também, para tranquilizar o mercado, dizer que serão mantidas todas as garantias que a direção do Banco Central hoje desfruta para fortalecer sua atuação como condutora da política monetária e fiscal. Apoio popular. Nós vamos precisar muito da governabilidade. E a governabilidade exige, além do que eu chamo de governança, que é o apoio da classe política, do Congresso Nacional, precisa também de governabilidade, que é o apoio do povo. O povo precisa colaborar e aplaudir as medidas que venhamos a tomar. Otimismo. Não vamos falar em crise, vamos trabalhar. O nosso lema, que não é um lema de hoje, o nosso lema é ordem e progresso. A expressão da nossa bandeira não poderia ser mais atual, como se hoje tivesse sido redigida. A sessão que decidiu afastar a presidente Dilma Rousseff foi a mais longa da história do Senado. Foram mais de 20 horas de discursos, muitos argumentos pró e contra, e até a presença de um ex-presidente que tinha enfrentado o mesmo processo há 24 anos. Horas depois da votação histórica, o Senado já estava assim, completamente vazio. Foi difícil encontrar um parlamentar. Com o processo de cassação de Delcídio, com a votação do impeachment, tudo numa segunda, numa terça e numa quarta, provoca um sobreesforço até físico do Senado. E a ressaca é inevitável. Mas durante a tarde, a noite, a madrugada dessa quarta-feira, corredores ficaram lotados e os discursos acalorados. A decisão de afastar a presidente Dilma para que ela fosse julgada por crime de responsabilidade já estava praticamente definida antes mesmo da votação. Mas na tribuna, a oposição e governistas travaram uma batalha de argumentos contra e a favor do impeachment de Dilma Rousseff. Muitos brasileiros perguntam, também em todas as partes do país, o que o eventual crime de responsabilidade ou a tão conhecida pedalada fiscal ou mesmo descumprimento da lei orçamentária tem a ver com a vida cotidiana de cada brasileiro, de cada família que nos ouve nesse instante. Tem tudo a ver, porque é exatamente o desequilíbrio das finanças públicas que gera instabilidade num país. O senador do PTB de Pernambuco, Armando Monteiro, deixou o ministério de Dilma para votar contra o impeachment da presidente. Afastar uma presidente da República é um fato que por si só se constitui num gravíssimo precedente. Nós estaremos sim promovendo uma ruptura na ordem institucional do país. O senador do PSDB de São Paulo, Aloysio Nunes, defendeu o relatório do senador Antônio Anastasia. Segundo ele, a presidente Dilma perdeu as chances que teve para corrigir os erros. Perdeu a oportunidade de falar a verdade para o povo na campanha eleitoral. Perdeu a oportunidade de corrigir os rumos do seu governo quando convidou Joaquim Levy. Perdeu todas as oportunidades. E agora, senhor presidente, agora é tarde. O senador alagoano Fernando Collor, o primeiro presidente brasileiro a sofrer um processo de impeachment, subiu à tribuna para dizer que a situação atual é ainda mais grave do que aquela que o levou a ser afastado da presidência em 1992. Jamais o Brasil passou como hoje por uma confluência tão clara, tão entrelaçada e aguda de crises na política, na economia, na moralidade e na institucionalidade. Chegamos ao ápice de todas as crises. Chegamos às ruínas de um governo, às ruínas de um país. Lindbergh Farias, hoje senador do PT do Rio de Janeiro, era líder dos estudantes e pediram o impeachment de Collor. Na sessão de ontem, defendeu a presidente Dilma do que chama de golpe. Eu não tenho a menor dúvidas que para a história do nosso país, isso aqui vai passar como um golpe parlamentar contra a democracia brasileira. No final da sessão, o resultado que já era esperado foi transmitido ao vivo pelo jornalismo da Record, com Adriana Araújo. E às 6h30 da manhã desta quinta-feira, 12 de maio, foi decidido, nesse momento, o destino político da presidente Dilma Rousseff. Pela segunda vez na história, o Brasil viu um presidente da República ser afastado pelo processo de impeachment. E se os senadores mantiverem os votos na sessão final, a decisão vai ser mantida do jeito que está.
Para que Dilma perca o mandato, será preciso a chamada maioria qualificada, ou 54 votos, 2/3 dos senadores a favor do impeachment. Na votação, foram 55 votos, mais do que o necessário para o afastamento de Dilma Rousseff. E no primeiro pronunciamento, após ser afastada da presidência, Dilma Rousseff disse que foi vítima de injustiça. O clima era de velório no Palácio do Planalto. Dilma Rousseff foi notificada da abertura de processo de impeachment às 11 da manhã pelo primeiro secretário da mesa do Senado. Depois de exonerar os ministros, fez um pronunciamento à imprensa. Eu já sofri a dor indizível da tortura, a dor aflitiva da doença. E agora eu sofro, mais uma vez, a dor igualmente inominável da injustiça. O que mais dói neste momento é a injustiça. O que mais dói é perceber que estou sendo vítima de uma farsa jurídica e política. Dilma voltou a dizer que não vai desistir do cargo no período em que estiver afastada. A luta contra o golpe é longa. É uma luta que pode ser vencida. E nós vamos vencer. Esta vitória depende de todos nós. Vamos mostrar ao mundo que há milhões de defensores da democracia em nosso país. A presidente deixou o Palácio do Planalto e foi a pé até a Praça dos Três Poderes, onde repetiu o discurso. O ex-presidente Lula e manifestantes aguardavam por ela. Agora, a presidente Dilma pode ficar afastada do Palácio do Planalto por até 180 dias. Neste período, ela cuida da defesa. Mesmo longe do cargo, Dilma tem todos os direitos de um presidente. Ela vai continuar recebendo o salário de R$30 mil, morando no Palácio da Alvorada, tendo segurança pessoal, pode usar aviões da FAB e tem direito a uma equipe de assessores. Apesar de ter sido exonerado, José Eduardo Cardoso vai continuar defendendo a presidente Dilma e disse que a estratégia é levar o processo à justiça. Nós vamos agora estar colocando isso, qual é o ato, do que ela está sendo acusada, qual é a situação, onde é que está o dolo, onde é que está a má-fé. Nada disso foi provado, os relatórios não mostram isso. A presidente afastada vai passar os próximos dias com a família em Porto Alegre. O Partido dos Trabalhadores ficou no governo por 13 anos, período que foi marcado por escândalos de corrupção. Em outubro de 2002, pela primeira vez na história do país, um metalúrgico chega à presidência da República. Luiz Inácio Lula da Silva se elege com mais de 61% dos votos. Eu estou concretizando o sonho de gerações e gerações. Programas como Fome Zero e Bolsa Família fazem distribuição de renda e o número de pobres cai. Mas a era Lula também foi marcada por escândalos. Em 2005, um funcionário dos Correios é flagrado recebendo propina. O episódio dá origem às denúncias do deputado Roberto Jefferson. Zé Dirceu, se você não sair daí rápido, você vai fazer réu um homem inocente que é o presidente Lula. Em troca de apoio, políticos recebiam pagamentos mensais. O mensalão, como ficou conhecido, custa o cargo do ex-ministro da Casa Civil, José Dirceu, acusado de comandar o esquema. Lula chegou a ir à TV para se desculpar. Eu me sinto traído. Menos de um ano depois, o então poderoso ministro da Fazenda, Antônio Palocci, cai, depois de mandar quebrar ilegalmente o sigilo bancário do caseiro Francenildo Costa, que depôs contra ele na CPI dos bingos. Em 2012, o julgamento do mensalão, já no governo Dilma, leva à prisão nomes da cúpula do Partido dos Trabalhadores. Era só o começo dos problemas do PT com a justiça. Há 2 anos, a Operação Lava Jato escancara os esquemas milionários de corrupção envolvendo políticos petistas de outros partidos e os maiores empreiteiros do país. 53 autoridades passaram a ser investigadas no Supremo Tribunal Federal. Os valores desviados passam de 10 bilhões de reais. O escândalo, segundo o primeiro delator do Petrolão, não é um caso isolado. O que acontecia na Petrobras acontece no Brasil inteiro. Nas rodovias, nas ferrovias, nos portos, nos aeroportos, nas hidrelétricas. Os brasileiros saem às ruas contra a corrupção.
As investigações se aproximam do ex-presidente suspeito de ser o dono de uma chácara no interior de São Paulo e de um triplex de luxo no litoral. Ele teria sido beneficiado por construtoras que fizeram a reforma dos imóveis. Lula nega ser dono das propriedades. Mesmo assim, para explicar as denúncias, é obrigado a depor na Polícia Federal. Escutas telefônicas mostram que o ex-presidente temia ser preso. Sinceramente, eu estou assustado com a República de Curitiba. Para ganhar foro privilegiado e escapar do juiz federal Sérgio Moro, líderes do PT articulam a nomeação de Lula como ministro. É o seguinte, se nomear ele hoje, o que acontece? Aí não sei, eu estou fora. Então, consulta isso também. Porque Mas ele já decidiu? Não, mas nós estamos, todo mundo pressionou ele aqui. A presidente Dilma também é pega em uma das escutas em que fala com Lula. E só usa em cargo de posse. Tá bom, estou aqui, fica aguardando. Tá? Bom. Tchau. Tchau, querida. O ex-presidente acaba nomeado para a Casa Civil, mas o Supremo anula a decisão e Lula jamais chega a tomar posse. Quase 2 meses depois, o processo de impeachment é aceito no Senado. O parecer foi aprovado. Lula, com um semblante abatido, acompanha o discurso de Dilma Rousseff em frente ao Palácio do Planalto. O que mais dói? A posse de Michel Temer fez um dos bancos mais importantes do mundo, o Morgan Stanley, a revisar para cima as projeções de crescimento do Brasil. Os analistas divulgaram uma previsão mais otimista para o desempenho da economia brasileira nos próximos 2 anos. Eles dizem que o produto interno bruto do país vai cair 3,8% este ano e não 4,3% como esperavam. No ano que vem, acreditam que a economia vai crescer 1,1% e não apenas 0,6%. O banco também prevê uma redução da taxa de juros para 13,25% ainda este ano e para 10% no ano que vem, enquanto a previsão da empresa para a inflação, que era de 7% em 2016, caiu para 5,4%. Os analistas do Morgan Stanley mudaram as previsões porque, segundo eles, a política econômica do Brasil seguirá uma trajetória mais clara nos próximos meses. Após o afastamento da presidente Dilma Rousseff, o governo americano disse que confia na durabilidade das instituições democráticas brasileiras. O porta-voz da Casa Branca afirmou que Washington respeita as tradições e procedimentos do governo do país. Na Argentina, o governo disse respeitar o processo institucional e ter confiança de que o desenrolar da situação vai consolidar a democracia brasileira. Veja a seguir, ex-ministros de Dilma perdem foro privilegiado e podem ser julgados na Lava Jato. E ainda nesta edição, na nossa série especial, a história de Januário. Ele foi acusado de roubar o próprio carro por ser negro e luta há anos por justiça.